Pessoal, acabei de fazer uma live falando sobre níveis de ajuda, falei sobre a planilha que está disponibilizada no meu site e agora eu vou tirar as dúvidas relacionadas. Por que eu dividi isso? Para melhorar a entrega, para dividir o conteúdo. Então eu estou fazendo um teste para ver se fica assim, se assim fica mais organizado para as pessoas que forem assistir, porque muitas das pessoas assistem as minhas lives depois do que acontece. Por quê? Eu faço vida louca essas lives. É a hora que dá, eu abro a câmera e saio falando. Então, quase todo mundo só assiste minhas lives depois. Então, fazendo uma recapitulação do que eu falei na live, é que os níveis de ajuda são extremamente importantes. Que quando a gente vai fazer um programa, composição de um programa terapêutico, ele tem como base, você tem o nome do programa, você tem os objetivos a longo prazo, objetivos a curto prazo, você tem a descrição do programa, você tem os reforçadores, você tem o esquema de reforçadores, como é que é o esquema de registro e os níveis de ajuda, que era o tema da live que eu acabei de falar com vocês. Então, quando você tem os níveis de ajuda, você é a base, é onde você norteia se a criança está formando ali a curva de aprendizagem ou não. Então, para isso, você tem que estar registrando. Você está fazendo registro o tempo todo. E eu expliquei sobre a questão de como fazer os registros. Falei que no meu site tem várias planilhas para fazer registro. Eu acabei de colocar uma mais simples lá para que vocês possam usar. Falei sobre que a gente não pode deixar a nossa criança errar, para ela não gravar esse histórico de erro. Então, a gente acelera o aprendizado da criança, dando nível de ajuda. Falei que níveis de ajuda também são chamados de prompt. Então, muitas vezes, vocês vão receber os programas das suas crianças. Tem clínicas que são mais abertas com isso, como a clínica do meu filho, né, que ele faz terapia, que eles dão os programas pra gente. E lá tá escrito prompt, por exemplo, não tá escrito níveis de ajuda. Então você vai encontrar essa nomenclatura e prompt não tem nada a ver nesse caso com o pessoal lá da Fono. O prompt está relacionado ao nível de ajuda. E então a gente tem que ficar muito atento a essa questão. E os níveis de ajuda vão depender de atividade para atividade. Tem atividade que os níveis de ajuda vão ser uns... por exemplo, o que eu falei, na imitação orofacial você não tem imitação, você não tem ajuda total, você tem uma ajuda parcial. Então eu falei da língua, por exemplo, que eu pintava a língua de azul pro Aquiles para fazer, faça isso. Aí o Aquiles fazia igual. Eu lhe pintava a minha língua. Então eu dava já partir do nível de ajuda parcial. Então isso a gente tem que ficar muito atento quando a gente está falando sobre níveis de ajuda. Vou tomar uma aguinha aqui. E essa estratégia você vai desenvolver com sua criança conforme as necessidades dela. Conforme, por exemplo, tem criança que para fazer atividade tipo Aquiles, qualquer atividade de imitação que eu fizer com ele, eu tenho que colocar um espelho junto, não ele virado para o espelho, ele olha para mim, ele vai revezando com o espelho para olhar. Então, assim, eu tenho que sempre estar balanceando isso também. Então, aqui, Anitta Brito! Ai, que legal você tá aqui na live! Aqui, eu pegava o pirulito que deixava a língua colorida para ajudar o Nicolas. É assim que eu faço com aqueles também. Eu pinto a minha língua e mostro para ele. Eu tenho até um vídeo que eu gravei disso, que eu ia pintando a língua e foi totalmente sem querer, gente. É impressionante como esse programa... A gente tava numa luta. Um beijo, Anitta! Que linda! Eu tava numa luta eu também, eu sou encantada com o seu trabalho. A gente tava numa luta para fazer esse trabalho de imitação orofacial com Aquiles, não tava desenvolvendo. Aí uma vez eu tava comendo doce de leite e o Aquiles olhou para minha boca, aí eu fiz isso para ele. Eu mostrei aquela boca suja, feia, né? Mas tava cheio de doce de leite na minha língua e aí ele imitou. Pronto, vamos lá usar isso para imitação orofacial. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes uma coisa do dia a dia que a gente fez pode dar certo lá no programa com nossas crianças. Que foi o caso da língua azul. O Aquiles, por exemplo, com a imitação de membros inferiores. Era muito difícil de fazer imitação de membros inferiores com ele, gente. Foi muito complicado. Então, qual foi o primeiro passo? Sentar. E com ele, a gente teve que sentar para fazer a imitação de membros inferiores. E qual era o nível de ajuda que deu certo? Colocar os meus pés embaixo do dele.
foi a tática que deu certo com ele. Pode dar certo com a sua criança? Pode não dar certo. Talvez a história do laço, de você colocar um laço no pezinho e ir puxando, ou no tornozelo, pode dar certo. Pro Aquiles já não dava, o Aquiles ele ficava agoniado com isso. Então, cada criança vai ter uma questão. Tem criança, gente, que precisa ter uma sombra. Tem criança que vai fazer um programa de imitação, vai ter que ter um outro ali por trás, fazendo esse movimento. Não vai dar para fazer outra. Então, assim, cada criança vai ter uma estratégia e a gente tem que analisar esses níveis de ajuda. Eu vi que se as pessoas que mandaram dúvidas na live anterior puder mandar de novo, eu ficaria bem feliz, porque eu não lembro direito quais foram as dúvidas. Eu vi sobre uma dúvida, acho que foi sobre escovar dente, sobre dar os níveis de ajuda para escovar dente. Toda tarefa, que ela é uma cadeia de tarefas, escovar dente, por exemplo, é uma cadeia de tarefas onde a finalização de uma atividade ela dá um start, né? Ela dá um início para uma outra. Então, vamos lá, desmembrar o escovar dentes da forma mais simples possível. Eu sei que na casa de vocês devem escovar muito melhor do que isso, mas eu vou simplificar aqui. O que vinha a ser escovar os dentes? A gente começa ligando o interruptor, sobe no banquinho, a criança, abre a torneira, passa a escova de baixo, pasta na escova. Aí começa a escovação. Como é que é a escovação na casa de vocês? Vocês vão ter que ir o passo a passo. Escova os dentes inferiores, superiores e assim vai. Aí depois lava a escova, abre a torneira, lava a escova, lava a boca, né? Pega água, lava a boca, fecha a torneira. E, enfim, guarda o banquinho, desliga a luz e vai embora. Digamos que seja assim. Quando a gente está querendo ensinar para nossa criança, a gente pode ensinar do início, diminuir o nível de ajuda do início para o final ou do final para o início. Para crianças que têm uma curva de aprendizagem um pouquinho mais lenta, que o negócio é um pouquinho mais complicado, recomenda-se do final para o início. Então você vai diminuindo o nível de ajuda lá na última tarefa. Se a última tarefa que você falou, que é de escovar os dentes, é desligar o interruptor ou fechar a torneira, enfim, ou enxugar as mãos, vai ser conforme você definir aí na sua casa. Então, você vai diminuindo o nível de ajuda do último e reforçando o comportamento. Então, você reforça no último da cadeia. O último elo ali você vai reforçar, o último item da cadeia. Aí, com o tempo, a criança conseguiu independência no último, você vai para o penúltimo. Aí, vai diminuindo o nível de ajuda no penúltimo. E se a criança não diminuiu o nível de ajuda, ela ainda está dependente, então você tem que rever como é que está a situação. Será que é uma questão sensorial? Será que o reforçador não está sendo adequado? Então a gente tem que rever essa questão. Deixa eu pegar uma pergunta que mandaram aqui. A Kalink Dani, por que a regressão continua acontecendo e o bebê fica perdendo o que já aprendeu? Gente, isso não acontece necessariamente em todos os autistas. Mas tem autistas que continuam perdendo habilidades. Uma coisa que a gente tem, é uma pergunta que seria o ideal perguntar para o Dr. Paulo, para a doutora Adriana. Eu vou até marcar os perfis de neuro, que é bom a gente sempre perguntar para eles também. Eu vou dar uma explicação básica aqui, mas é muito bom a gente perguntar para eles, que eles são os neuros, né? Então eles sabem dar uma orientação melhor em relação a isso. O doutor Tiago também, né? Cadê o Tiago Guzmão? Tá bem aqui. Então, aqui a doutora Débora. Então, vou colocar aqui esses neuropediatras que eu recomendo vocês seguirem. Então, dando uma explicação bem curta em relação a isso, a gente sabe que a poda neuronal, ela acontece a vida inteira. A poda neuronal é uma morte celular, uma morte dos neurônios programados, ela acontece a vida inteira. Só que tem umas fases que ela fica muito claras, a gente percebe ela de forma muito evidente, que é aos 2 e aos 15 anos, mais ou menos, né? Aqui a Anitta me dando aqui, ó, Anitta, pode ser devido à poda neuronal ou ainda problemas relacionados ao comportamento. Perfeito. Ela é a doutora no assunto. Eu fico até constrangida de estar falando isso aqui, né? Mas a gente sabe que essa poda ela acontece a vida inteira.
E isso pode estar acontecendo por conta disso. Então, assim, essa poda, por ela não ser muito regular, por ela ser ineficiente, ela pode estar dando isso como consequência, enfim. Tem a questão de comportamento também, né? E a gente sabe que como o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, tem várias questões envolvidas. Por exemplo, a questão do tálamo, né? O tálamo, ele é uma partezinha lá do cérebro onde ele manda informação para um lugar. Se ele tá mandando a informação para o lugar errado, gente, é complicado, né? Ele recebe um estímulo, ele manda informação para o lugar errado, então isso daí é uma complicação. Enfim, tem vários motivos para isso estar acontecendo. O Aquiles acontece isso. Então, como é que a gente tem, qual é a nossa estratégia, né? Porque apesar a gente tem que entender quais são as funções e tudo, mas a gente tem que saber como é que a gente resolve isso. O Aquiles a gente já aceitou como pai, mãe, que em torno de 60% a 70% das atividades dele são de manutenção. A gente tem que estar fazendo manutenção e generalização o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, é uma atividade, ele ganhou uma habilidade, a gente tem que estar fazendo manutenção, trabalhando generalização o tempo todo. E lá, os 30%, 40% são aquisições de habilidades novas. Então, assim, é muito frustrante a gente, como pai, como mãe, pensar dessa forma, né? Pô, eu tenho que passar 40%, eu tenho que passar só 40% do tempo com meu filho fazendo atividades para aquisição de uma curva de aprendizagem de uma atividade nova e tudo. É um pouco frustrante para a gente, mas infelizmente tem crianças que a gente vai ter que ir por esse caminho, sim. Tem crianças que a gente vai ter que trabalhar as atividades de manutenção de forma muito mais intensa, que é o caso do Aquiles. Então, como é que nós fazemos? Mas não é a mesma atividade, porque a gente não pode fazer. Por exemplo, uma atividade que ele já faz, que é separar itens idênticos. Então, eu coloco um cenário onde tem aviões no céu, eu tenho até essa atividade lá no meu site, tá, gente? Aviões no céu e carrinhos na terra. Aí ele tem que pegar os aviões e colocar no céu, e colocar os carrinhos e colocar na terra. Aí essa é a atividade de um dia. No outro dia, a gente vai fazer a mesma atividade, só que vai mudar os itens. Então, o que ele vai mudar? Ele vai ter que colocar árvores na maçã e vacas no chão. Ele vai ter que colocar navios no mar e aviões no céu. Então, é a mesma atividade com certas modificações. Então, a gente tem que ficar modificando. Outra questão, por exemplo, atividades de MTS que eu faço com ele. Hoje em dia, eu tenho que ficar modificando o posicionamento, sempre 3 itens e modificando. Então, um dia eu faço pareamento de figuras 2D de frutas. Outro dia eu faço com pessoas, com fotos de desenhos, né? Outro dia eu faço com talheres. Eu pego talheres, espalho pela casa e falo para ele colocar como igual. Entrego uma colher e ele vê a colher e coloca ali. Então a gente vai fazendo essas modificações, mas é praticamente o mesmo programa, mas com os elementos diferentes. Então isso daí é uma estratégia que a gente pode adotar. Ai, não é fácil, né, gente? Não é nada fácil. Então, deixa eu ver outra pergunta aqui no caminho. Vamos lá. Análise. Aqui. Quando a criança não aceita ajuda em uma atividade e na higiene pessoal, como podemos fazer de maneira que não crie não possível criar na criança? Ah, entendi. Aproximações sucessivas. Eu recomendo que você estude sobre aproximações sucessivas. Gente, aproximação sucessiva revoluciona a nossa vida em relação a tudo, né? É impressionante como ela é poderosa. Você ter um esquema de reforçamento, você entender sobre reforçador e usar aproximações sucessivas de forma bem esquematizada. Por exemplo, o que vem a ser aproximação sucessiva para uma coisa que é aversiva? Gente, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu morava num lugar apelidado carinhosamente de Vale do Peido Eterno. Por quê? Eu morava perto de um tratamento de esgoto aqui em Brasília, quando eu era mais nova, né? Até
casar, que era apelidado de Vale do Peido Eterno. Então, lá, dependendo do horário do dia, vinha uma brisa de um cheiro horrível. Mas logo a gente se acostumava. E assim, nós que morávamos lá já éramos muito acostumados a isso, mas as visitas que iam na nossa casa achavam horrível. Mas com o tempo, eles iam se acostumando também e não iam mais sentindo o cheiro. Então, isso daí é justamente essa aproximação sucessiva. Por exemplo, uma pessoa que mora perto do aeroporto, no início, quando ela se muda para perto do aeroporto, é aquele barulho horrível. Mas com o tempo vai se acostumando com o barulho, até uma hora que nem escuta mais os aviões. Então você vai se aproximando aos poucos dessa questão. Então você usando o esquema de reforçamento junto com a aproximação sucessiva fica bem potente. Me perguntaram aqui como é que eu fiz sobre seletividade alimentar. Nem eu, nem o Aquiles tivemos. Gente, a gente tem que ficar muito atento com essa questão sobre essas generalizações do autismo. Eu nunca tive problema com seletividade alimentar, ao contrário, eu já tive problema com comer até demais, né? Eu comia demais, eu fui uma adolescente obesa, eu fui emagrecer no finalzinho da adolescência, e eu sempre tive problema com peso, assim, eu sempre tive que me controlar muito bem. Hoje em dia eu consigo, eu tenho um range de peso que eu mantenho ali. E o Aquiles, ele também não tem problema de seletividade alimentar. E outra, gente, a seletividade alimentar não está ligado nem um pouco aos níveis do autismo, aos níveis, os graus de suporte que as pessoas ficam falando sobre leve, moderado, severo. Isso não tem nada a ver. Existe autistas nível 1 que tem seríssimos problemas com seletividade alimentar, que, assim, são adultos a ponto que, assim, não conseguem comer com outras pessoas, que têm uma vida completamente funcional, que trabalham, que fazem várias coisas, mas a seletividade alimentar causa grande transtorno na vida. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Eu vou fazer mais lives sobre isso com a doutora Adriana, do Nem Parece Teia, mas é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, assim, a seletividade alimentar, ela é extremamente complexa, ela precisa de profissionais que sejam capacitados em relação a isso. É muito usada a questão das aproximações sucessivas na seletividade alimentar. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, que não... Então, assim, infelizmente, eu fui até chamada para dar uma aula num curso sobre seletividade alimentar no autismo, e eu falei que eu sou incapaz de dar essa aula, para decepção da minha amiga, né, que ela tinha me convidado. Eu me sinto completamente incompetente, porque é um assunto muito complexo. Quem fala sobre seletividade alimentar no autismo e acha que é uma coisa simples, corre desse profissional, porque, assim, não é simples. Ó, quem apareceu aqui, o professor Paulo. Aqui, adorei a sua explicação sobre aproximação sucessiva. Pois é, gente, eu morava no Vale do Peido Eterno. Lá era complicado. Aqui, meu guri também precisa sempre de atividade de manutenção. 2 semanas sem elas, apresenta regressão. É muito difícil. É muito, gente. É muito frustrante isso. É muito complicado. E, gente, aproveitar que vocês estão por aqui, que a gente já falou sobre muitos assuntos, mas tem um assunto especial que eu queria falar novamente com vocês, aproveitar que tem bastante gente aqui, é uma explicação sobre a questão do espectro. Por quê? Vira e mexe, vem esse assunto do espectro, né? E sobre a questão do comportamento, eu acho que é válido aqui a gente ter essa conversa. Primeira coisa que a gente tem que entender no autismo, que o autismo, ele é clínico, o diagnóstico dele é clínico, e a gente é avaliado, né, o comportamento da pessoa ao longo de um tempo. A gente não tem nenhum exame hoje de chegar e fazer um exame laboratorial e falar, é autista, enfim, não tem como a gente verificar isso. A gente verifica através de comportamentos. E os comportamentos, eles acontecem ao longo de um tempo. A gente tem os comportamentos que acontecem ao longo de um tempo. Então, por exemplo, eu tô aqui na linha do tempo. Aqui, eu tô vendo a linha do tempo. Aí, o que acontece? Eu quero, por exemplo, medir
ao longo desse tempo, de um dia inteiro, digamos que esse tempo daqui seja 24 horas, quantas vezes eu peço água? E eu aponto pedindo água. Aí a pessoa mediu aqui, ó. Eu pedi água aqui, eu pedi água aqui, depois eu pedi água aqui, depois eu pedi água aqui. Durante o dia eu pedi 4 vezes água. Eu tenho que tomar mais água, né? Então tá errado isso daqui. Aí digamos que ele vai medir outro comportamento também ao longo desse dia. Ele vai medir o comportamento, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho mania de puxar o meu cabelo. Eu puxo o meu cabelo e ele vai lá medir. Ele, isso daqui aconteceu bem aqui no dia, depois aconteceu aqui, e assim. Ao longo do tempo, gente, é muito difícil da gente enxergar esses comportamentos. Por quê? Aqui tá até grandinho porque eu marquei grande para vocês. Mas ao longo do tempo é muito difícil. A gente vai ver esses pontinhos acontecendo aqui e eles são difíceis de enxergar. Por isso a gente não enxerga ao longo do tempo, a gente enxerga ao longo da frequência. A frequência, ela é em ciclos. Então, basicamente, o que acontece na frequência? Ao invés da gente enxergar, eu vou colocar aqui em cima, né? Aqui tá ao longo do tempo e aqui vai ser ao longo da frequência. Deixa eu colocar aqui. Ao invés da gente enxergar assim, a frequência vai falar, ok, aconteceu e aconteceu esse comportamento. Isso daqui que vocês estão vendo é um espectro. Espectro é amplitude. Então, você está vendo o espectro de um comportamento. A gente está enxergando o espectro de um comportamento. Aí a gente vai enxergar agora o espectro de outro comportamento. Eu até esqueci qual é o comportamento que eu falei. Era de puxar cabelo. Então, ele aconteceu 1, 2, 3 vezes. Então, aqui a gente vai enxergar o espectro de outro comportamento. Legal! Aqui, ó, é o espectro de outro comportamento. E assim a gente vai enxergando vários espectros de vários comportamentos e isso daí vai compondo o nosso repertório de comportamento, né? Esses tantos de espectros aqui que a gente vai enxergando de cada comportamento vai compor o nosso repertório de comportamento. Perfeito até aí. Legal. Então, o que acontece? Isso daqui vai depender de instrumentos que vão instruir a pessoa a fazer essa medição. Então, a pessoa foi instruída a medir a cada 30 minutos, a cada 5 segundos, enfim, vai ter a forma de medir para conseguir enxergar isso, porque a pessoa não pode ficar lá olhando o outro o tempo todo, 24 horas, sem fazer xixi e nada. Tem toda uma forma da gente conseguir medir isso e incitar esses comportamentos a acontecerem também, porque a gente tem que estimular esses comportamentos a acontecerem nessa faixa de tempo para a gente conseguir medir. E aí o que acontece, gente? Quando a gente vê isso, a gente vê que cada ser humano vai ter o seu repertório de comportamento. Cada ser humano, não tem como, a gente não vai ter um repertório de comportamento igual. Mas aí o que acontece no espectro autista, né? Quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, é que alguns desses comportamentos, eles vão acontecer numa frequência menor. E alguns outros podem acontecer numa frequência mais do que esperado também. Então, assim, esses instrumentos, eles vão dar uma faixa que eles vão conseguir enxergar esses comportamentos. Sim. Cadê? Deixa eu ver se eu consegui. Olha quem tá aqui! Que honra! Menina, eu acordei agora, estava tomando café, eu vi que você estava fazendo uma live, eu falei assim, acho que eu vou invadir essa live para fazer um convite para usar os seus espectadores aqui. Eu não vou te atrapalhar. Pessoal, hoje à noite nós vamos fazer uma live com uma psicóloga que a mulher é uma fera, ela é uma fera, ela chama Neide Calazans e o mestrado dela é em recursos visuais. A Dani vai estar lá assistindo com certeza. E enfim, eu separei uma série de dúvidas que eu tenho e para perguntar para ela.
A Neide tem uma experiência gigantesca nisso, porque o foco dela é com crianças autistas. Então, para quem puder aparecer lá, acho que vai ser um momento muito, muito gostoso. A Neide, ela dá curso sobre isso, então realmente ela é uma pessoa que ela tem um domínio enorme, enorme. Então, acho que vai valer a pena conhecer. Dani, obrigado. Professor, ah, não, agora eu vou abusar de você. Já que você entrou aqui, agora já era. Não, eu vou ser rápido. Eu sei que o senhor é muito ocupado. Não, não sou, não Me estou fizeram. fazendo nada. Acabei de acordar. Não estou fazendo nada. Tenho nada para fazer hoje. Essa é a Não, verdade. e eu que acordei hoje, comecei a trabalhar e esqueci que era domingo. Olha, não duvido, viu? Não duvido. Professor, te fazer uma pergunta. Vale. Me perguntaram por exemplo, tem crianças que perdem habilidades de forma contínua. Por exemplo, você parou de fazer a manutenção e ela perde a habilidade. Aí eu fui, falei um pouco sobre poda neuronal, mas assim, daquele jeito, né, professor? Que assim, eu aprendi com o senhor, eu estudo e tudo, mas assim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre perda de habilidade? Vou até apoiar o meu celular aqui agora, ó. Que eu achei que eu não ia participar, vou até apoiar meu celular. Tem dois aspectos aí. Eu tô sem fone, tá dando para ouvir direito, Dani? Tá perfeito, tá ótimo o áudio. Tem dois pontos aí que são importantes, assim, né? O primeiro realmente é a poda neuronal, né? A poda neuronal, pessoal, eu vou fazer uma revisão rápida para quem não conhece ela. Poda neuronal, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você tem poda neuronal. Todo dia acontece poda neuronal. O que é a poda neuronal? É o seu cérebro escolhendo quais são os neurônios bons, quais são as sinapses boas e quais são as ruins. Então, conforme o cérebro ele decide qual sinapse é boa, ele fortalece aquela sinapse, fortalece aqueles neurônios, e as sinapses que são ruins, ele poda. Isso tem um nome, se chama apoptose, né? É a morte neuronal programada. Então, ele mata aquela sinapse. E por que ele mata? Ou porque ela é muito pouco utilizada, ou porque ela é defeituosa. Ela não se formou de uma forma física ou química adequada, então o cérebro decide por matar aquele grupo neuronal, né? Então isso acontece desde que você nasce até que você morre. Isso é um dos aspectos que nós vamos falar um pouco hoje à noite, por exemplo. Quando você tem um bebê muito pequeno, o bebê que acabou de nascer, vocês já perceberam que o bebê que acabou de nascer nasce enxergando, mas ele nasce falando? Não. Então, o que isso significa? Que a maior parte do aprendizado da criança muito pequena, ele é feito pela visão. É por isso que a natureza fez você nascer enxergando. Como o aprendizado do bebê pequeno não é feito pela audição, né, do bebê muito pequeno, você não nasce entendendo o que as pessoas falam. Você não sabe o seu nome, você não entende as palavras, você não entende nada, né? Então, isso a gente chama de hierarquização das sensações para o aprendizado. Então, o teu cérebro, ele prioriza aquilo que é mais importante para aquele momento da sua vida. Então, por exemplo, processamento da informação auditiva no bebê pequeno não acontece. O bebê pequeno não entende nada do que você fala. A área motora do bebê pequeno, ela funciona através de reflexos. Por quê? Porque o bebê pequeno não anda, não sobe, não pega as coisas, tal. Então, é assim que a poda neuronal ela acontece. Então, se a área visual é muito importante, o teu cérebro vai priorizar isso aqui e vai reforçar isso aqui. Se, naquele momento, a área motora não é importante, o cérebro não vai reforçar a área motora. Quando você chegar lá com 12, 13 meses, que aí você tem que estar andando, aí então o cérebro vai começar a priorizar a área motora para que você comece a conseguir andar. Então, cada coisa que vai acontecendo na evolução do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança depende exatamente da poda neuronal. Então, existem muitos estudos sobre isso, tanto em modelos animais como em seres humanos, que mostram que uma parte dos autistas, porque isso não acontece com todos também, mas que uma parte dos autistas tem falha na poda neuronal. Ou seja, essa falha acontece desde o primeiro dia até o último dia que o autista morre, porque o cérebro do autista é o cérebro do autista, ele não vai mudar, né? Você pode ensinar coisas para aquela pessoa, mas ele não vai mudar, ele só consegue funcionar daquele jeito. Então, mas existem alguns momentos da vida onde a poda neuronal ela fica extremamente ativa.
um desses momentos é entre 1 e 3 anos de idade. É por isso que muitas mães falam para você assim, falam assim, olha, Dr. Paulo, eu juro que meu filho ele era normal até 1 ano de idade. Ele não tinha nada, ele começou a falar, enfim. E a partir de 1 ano, então, eu comecei a perceber os sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo, né? Por quê? Porque entre 1 e 3 anos de idade existe a primeira grande poda neuronal. Durante muitos anos, o que os cientistas acharam? Que o cérebro do autista ele podava excessivamente e matava uma quantidade gigantesca de neurônios que deveriam estar vivos. E aí, então, surgiam os sinais e sintomas. Só que é exatamente o oposto, né? Então, o cérebro de muitas crianças autistas, ele não é capaz de determinar exatamente quais são as sinapses importantes e quais são as sinapses que deveriam ser efetivas. Então, ele acaba podando muito pouco. E como ele poda muito pouco, sobra uma quantidade gigantesca, tanto de neurônios como de sinapses, que não tem função absolutamente nenhuma. E isso provoca como que uma desorganização funcional do cérebro, que a gente dá o nome de transtorno do espectro do autismo. Então, a poda neuronal... Eu digo que isso é um grupo porque quando você vai ver isso em modelos animais, um tipo de rato que a gente chama de rata Wistar, que é o tipo de rato mais utilizado, né, para pesquisas de comportamento animal, um dos modelos mais utilizados, existem alguns ratos que não têm alteração absolutamente nenhuma da poda neuronal e mesmo assim eles expressam um comportamento autístico. Então, quer dizer, é um determinante genético, uma parte das pessoas com autismo vai ter esse modelo, esse fenômeno, e uma parte das pessoas com autismo não vai ter esse fenômeno. Não sei se era exatamente isso, Dani. Era exatamente! Ah, professor, que aula! Que aula! A poda neuronal é uma coisa muito interessante. A poda neuronal é uma coisa muito interessante porque um dos ramos da neurociência estuda, tenta determinar como que o cérebro decide qual neurônio vai viver e qual neurônio vai morrer. Porque você entende que a partir do momento que a gente consiga fazer com que o cérebro tome boas decisões, matando os neurônios ruins e mantendo os neurônios bons, a chance de você entrar no transtorno do espectro do autismo diminui absurdamente. Porque, pelo menos para esse grupo de pessoas autistas que tem essa modalidade, elas não entrariam mais no transtorno do espectro do autismo, né? Só que é muito difícil isso, porque o cérebro ele usa critérios que são estruturais e ele usa critérios que são funcionais. Ou seja, o que é um critério estrutural? Imagina que você tem um neurônio, existem muitos tipos de neurônio, né? Vamos pensar naquele que você conhece lá da biologia, que tem aqui o corpo, o axônio, os dendritos, tal. Então, aquele neurônio ele é recoberto por receptores, tá certo? Que é o que faz o neurônio conseguir interagir com outros neurônios, com outras substâncias químicas neurotransmissoras do cérebro e tal. Um critério que sabidamente o cérebro usa para matar neurônio é a presença de receptores deformados. Deformados assim, se o receptor de dopamina, por exemplo, ele tem que ter essa forma e o seu tiver essa forma, ele vai morrer. Por quê? Porque ele é estruturalmente deformado, ele não serve para nada. Então ele vai lá e poda isso aqui. E o outro critério que tem é o critério funcional. Se o teu receptor ele é assim, ou seja, ele encaixaria a dopamina ali normalmente, ou qualquer outra substância, mas existe alguma alteração funcional nele que a dopamina ela não consegue entrar nele. Esse neurônio também vai ser podado. Então, os critérios estruturais, eles são mais fáceis de serem mimetizados, né? De serem compreendidos. Mas quando a estrutura do neurônio é normal e mesmo assim o cérebro mata aquele neurônio, a neurociência não deu conta ainda de entender como que o cérebro percebe que aquele neurônio é ruim e mata ele. Então, isso não existe nem em gente, nem em modelo animal. Então, isso seria talvez o grande passo, entender como que a natureza do cérebro toma essa decisão para que a gente conseguisse pular esse fenômeno. Percebam que isso é exatamente como que se faz, por exemplo, com alguns antibióticos. O antibiótico ele funciona exatamente da mesma forma, né? O antibiótico ele se liga a receptores que são mimetizados, por exemplo, que a bactéria tem, e aí então ele mata aquela bactéria.
o fenômeno ele é muito parecido no cérebro, né? A gente chama de fenômeno de chave fechadura, né? Então, quando aquilo encaixa, funciona bem. Quando aquilo não encaixa, não funciona bem. Quando não encaixa, aquele neurônio tem que sofrer apoptose. É uma parte muito complexa, na verdade, você entender de verdade como funciona a morte neuronal é um processo muito, muito complexo e que até hoje nós não conseguimos reproduzir em laboratório. Então, quando você não consegue reproduzir o fenômeno natural em laboratório, isso torna muito mais difícil a compreensão daquele fenômeno, né? A gente só levanta hipóteses, né, da possibilidade. Mas, o professor, o fato do senhor estar passando toda essa informação para a gente, isso já alivia um pouco o nosso coração como mãe. Eu falo como mãe, porque a gente aceita um pouco mais o fato de trabalhar mais atividade de manutenção. E eu lembro quando o senhor me explicou, quando eu aprendi, eu falo que o senhor me explicou, eu estava vendo uma live, você falando com outra pessoa, mas eu estava me sentindo que você estava conversando comigo. Aí eu aceitei que eu tinha que fazer mais atividade de manutenção com a Aquiles, que era necessário parte do programa, porque a gente, como mãe, como pai, a gente só quer que nosso filho aprenda atividade nova. A gente olha, o que aprendeu, aprendeu. E a gente esquece desse processo que repetir, fazer manutenção, Isso generalizar, é é muito bem importante. Para o importante. pessoal que está assistindo aqui, Dani, claro que a imensa maioria que está aqui não é analista do comportamento, né? Então vale a pena explicar isso. Quando você monta um programa baseado na aba, baseado na análise do comportamento, toda vez que você concluiu que a criança aprendeu uma coisa e você muda para outra atividade, aquela atividade anterior ela entra em processo de manutenção. O que é o processo de manutenção? Exemplo besta. Eu ensinei a criança a bater palma. Agora, como ela já aprendeu a bater palma, eu vou ensinar uma coisa mais complexa. Eu vou ensinar ela a bater palma com as duas mãozinhas assim. Então, ela já aprendeu isso aqui, eu deixo isso de lado. Mas na outra semana, por exemplo, dia sim, dia não, eu tenho que voltar lá e falar para ela, faz igual, para ver se ela continua. Porque não adianta ela aprender um outro fenômeno e esquecer o fenômeno anterior. Veja, isso é muito importante. Quando a gente usa o termo, quando a gente diz que uma criança aprendeu, duas coisas. Primeiro, aquele fenômeno não pode ser perdido. Se ele foi perdido, ela não aprendeu. Segundo, ele tem que ser generalizado. Ele tem que fazer no teu consultório, na casa da avó, na escola, se for no cinema, em qualquer lugar. Então, a base do aprendizado é isso. É a manutenção e a generalização. Então, se realmente aprendeu, você não esquece mais. Veja que com a gente é assim. Imagina se você fosse aprender a falar inglês e você esquece o português, por exemplo. Não. Se você realmente aprendeu a falar português, você pode aprender mais 8 línguas. O português você não vai esquecer. E você fala português em qualquer lugar que você vá. Então, ou seja, você tem manutenção e você tem generalização. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu gosto sempre de ensinar também, que muitas vezes uma criança, entre aspas, aprende uma coisa, dali a 2 semanas ela não sabe mais. E aí a família fala assim, tá vendo? Essa criança ela não tem uma memória boa, ela esquece as coisas. Absolutamente, autismo não tem nada a ver com memória, né? A questão é que como a criança ela tinha uma atenção muito ruim, uma compreensão muito ruim, quando esse fenômeno foi jogado para a área da memória, que a estrutura hipocampal, né? Ele foi jogado para a área da memória com uma qualidade muito ruim. E como ele foi jogado com uma qualidade muito ruim, ele esvanece com o tempo. Então, quando você ensina agora e pergunta agora, a criança aparentemente sabe. Quando você pergunta daqui a 2 dias, ele não sabe mais. Mas não é porque não memorizou, é porque os fenômenos que antecediam a memorização, que fazem parte do fenômeno do aprendizado, não estavam adequados. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo ele é tolo, mas eu gosto muito de falar para as famílias, que eu acho que torna super fácil a compreensão. Vamos supor que eu vou ensinar uma pessoa a fazer bolo de chocolate. E essa pessoa é brasileira e fala português, tá certo? Aí eu ensino ela, eu passo uma receita para ela de bolo de chocolate, falando em português e dou a receita escrita em português. Ela aprende. Dali a 1 semana eu peço para ela fazer o bolo de chocolate, ela faz o bolo de chocolate. Agora, vamos supor que essa pessoa saiba falar um pouquinho de alemão, mas bem pouquinho. E aí agora então eu vou ensinar ela a fazer bolo de chocolate falando em alemão e dando a receita em alemão para ela. Como ela fala um pouquinho, ela vai entender um pouquinho daquilo, mas ela vai entender direito? Não, ela vai entender mais ou menos. Daqui a 2 semanas, quando eu pedir para ela fazer o bolo de chocolate, sai errado.
tá certo? Mas não é que ela não memorizou, é que os fenômenos que tinham que acontecer antes da memorização, eles estavam comprometidos. Então, é o tal negócio que a gente cansa de ver. Cansa de ver assim, gente ruim tratando criança autista é o que mais tem hoje no Brasil, né? Gente ruim que eu falo, não dá uma ruim, gente que não tem qualificação para isso. Então, às vezes, você pega um programa que parece que é um programa ABA, mas não é, e naquele programa está se tentando ensinar a criança a falar. E a mãe está feliz, claro, porra, porque a mãe quer que a criança aprenda a falar. Só que a criança não olha no olho. A criança que não olha no olho e você está tentando ensinar a falar, você está tentando ensinar bolo de chocolate em alemão. Tá certo? Quer dizer assim, ela vai aprender a falar uma coisinha ou outra, mas ela vai desenvolver o sistema de linguagem? Jamais, jamais, porque não cumpriu essa hierarquização do aprendizado. Então, isso é importante, porque às vezes a família chega depois, começa um tratamento ali no nenê de 2 anos, 6 meses depois a mãe senta no meu consultório e fala, doutor Paulo, alguma coisa está errada, porque meu filho faz 6 meses que vai lá e ele fica brincando. Claro, uma criança que não saiba brincar, uma criança que não tenha atenção compartilhada, uma criança que não entenda a função de uma boneca, a função de um carrinho, jamais vai aprender coisas mais complexas, como, por exemplo, entender a função de um copo, a função de uma caneta. Agora, se você for tentar pegar um bebê e for tentar ensinar para ele a função de uma caneta, ele vai aprender, mas vai ser muito demorado para isso acontecer, porque não tem reforço nenhum para ele. Quando você dá para uma menininha de 2 anos e meio uma bonequinha e você começa a ensinar para ela com a bonequinha, é muito reforçador, porque ela acha que ela está brincando, mas na verdade ela está aprendendo. Então, esses passos para o aprendizado, eles são absolutamente fundamentais. Raríssimas, 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 talvez nesses 23 anos que eu sou formado, eu não devo ter visto 5 crianças assim, tem realmente problema de memorização. Quer dizer assim, os fenômenos, a criança tem atenção e concentração, ela não tem comportamento alienado, ela é capaz de compreender, ela não tem deficiência intelectual, então esse processo acontece. Quando há uma descarga disso no hipocampo, a criança realmente não consegue memorizar aquilo, mas são condições demenciais, que a gente chama, mas raríssimas, raríssimas de acontecer. Então, nunca, nunca isso deve ser a primeira hipótese. Quando uma criança, você acha que ela aprendeu e depois de um tempo ela não é capaz de reproduzir, quase com 100% de certeza é você que está ensinando errado. Isso é uma coisa, Dani, que eu sempre gosto de falar. Quando o aluno não aprende, a culpa é do terapeuta. Mas eu não digo culpa, culpa não no sentido ruim da palavra. Eu digo culpa é assim, é responsabilidade do terapeuta. A criança, ela sempre é o polo passivo. A criança sempre é o polo passivo. Então, se ela não está aprendendo, nós, como terapeutas, não estamos sabendo ensinar. Isso é muito importante, porque existem autistas, bebês autistas, que são muito difíceis. Eles demoram muito para aprender, porque a genética ela é assim. Tem criança que dá sorte, vai aprender muito rápido, tem criança que não dá tanta sorte, vai aprender muito devagar. Mas essa que vai aprender muito devagar, a gente cansa de ouvir, o terapeuta vira para a mãe e fala assim, não, é assim mesmo, teu filho é ruim, é difícil, esse aqui não aprende mesmo. Acho que nem adianta, esse aqui não aprende. E, na verdade, sempre a criança é o polo passivo. Nós que somos o polo ativo é que temos que mudar o nosso comportamento para fazer aquela criança aprender. Aquela frase, gente, que todo mundo aprende, ela é a coisa mais verdadeira do mundo. Todo mundo aprende. Não da mesma forma, mas todo mundo aprende. Então, se teu aluno não está aprendendo, se ele não está saindo do lugar, é você que precisa reestruturar a sua forma de ensinar. E eu estava fazendo a live justamente sobre isso daí, sobre níveis de ajuda. E um dos poucos cursos que eu vi abordar melhor essa questão de níveis de ajuda foi do IEPSIS, foi o curso de AT, que a professora até estava falando. Que assim, se a criança, você não está diminuindo o nível de ajuda, tem alguma coisa errada? Essa criança está aprendendo. O nível de ajuda, ela dá essa noção de como está indo a curva de aprendizagem da criança. E já fazendo link com a live que o senhor vai fazer à noite, as pistas visuais, elas ajudam demais nessa questão da generalização, de lembrar, assim, nossa, é isso. E se a gente tem essas pistas... Ó, gente, eu vou mostrar aqui como é que é aqui, ó. Aqui minhas pistas visuais. Eu sou cheia de pista visual aqui, esfregado na parede. Porque assim, uma coisa muito interessante, que eu sempre falo isso, mas eu
é que a gente fala isso, às vezes as pessoas interpretam mal, mas não interpretem mal. Mas a verdade é que a única estrutura do cérebro de uma pessoa autista que funciona com perfeição, totalmente com perfeição, é a área primária da visão, que é um pedacinho que fica aqui atrás do cérebro. O cérebro ele tem o hemisfério cerebral direito e esquerdo, né? Quando o cérebro se junta atrás aqui, esse pedacinho do meio onde se junta o cérebro atrás, aqui atrás, é a área primária da visão. A gente chama de sulco calcarino ou área 17 de Corbinian-Brodmann. Esse pedacinho do final do cérebro ali. É o único pedaço do cérebro do autista que ele é totalmente ele é intocável. Veja que a área da visão, porque se você andar 2 centímetros para o lado, que a área a área visual associativa já não funciona direito. Mas a área primária da visão, ela é absolutamente perfeita no cérebro dos autistas. Então, é exatamente por isso que, basicamente, todas as intervenções, elas são baseadas em pista visual. Ninguém faz a aba, por exemplo, fica sentado lá com o braço cruzado assim, falando com a criança. Não vai funcionar nunca. Então, se você não introduzir coisas visuais nesse cenário, a chance daquela criança aprender é nenhuma, não vai acontecer. Todo o sistema de processamento central da informação auditiva, ele é severamente comprometido nas crianças com transtorno do espectro do autismo, nas pessoas de uma forma geral, né? Então, a gente tem que usar e abusar de pista visual, porque sabidamente esse é o caminho mais fácil de você ensinar coisas para bebês autistas. Que demais. Gente, ai, eu amei. Professor, Dani, tchau. invada mais as lives. Só para dar um recado dentro de 1 hora. Tchau, linda. Fica com Deus. Muito Deus te abençoe. obrigada. Pessoal que está assistindo, fiquem com Deus também. Tenham aí um final de domingo Obrigada. abençoado. E ó, é às 20 horas, né? 20 Live horas. hoje, às 20 horas, no canal Terra Serena. Pronto. Obrigada, professor. Fiquem com Deus. Gente, que invasão maravilhosa que nós tivemos, né? Que aula! Muito grata pela aula, professor. Muito obrigada. E, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar mesmo. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, por favor. E nós vamos conversando mais sobre isso. Assistam a live anterior que eu falei sobre níveis de ajuda. Eu fiz uma live curta. E tudo de bom para vocês. Até mais.